Saber olhar para o mundo ao seu redor e ser capaz de reproduzi-lo num pedaço de papel é um requisito para um desenhista. Compreender construções, proporções e formas é um passo fundamental para adquirir habilidade com o desenho. E uma maneira fundamental de amadurecer a sua técnica é um exercício chamado desenho de observação. Todo desenhista que se preze deve passar por uma etapa de praticar isso. E se você tem problemas com proporção, vale a pena tentar. Até mais válido do que tentar reproduzir livros de exercício e referências. E é claro que eu vou dar alguns macetes para ajudar você. Preste atenção! O desenho de observação consiste em escolher algo estático para desenhar. Prepare um mini cenário ou escolha um local para reproduzir e mande bala. Como um exercício, eu não recomendo que você demore demais para fazer o seu desenho, pois a ideia é justamente você ser capaz de enxergar as formas e a relação entre elas, e por mais que pareça simples, não é tão rápido de compreender. Aqui eu vou sugerir para você montar um pequeno cenário com objetos estáticos. Comece escolhendo coisas simples como caixas e latas, coisas que você tem na sua casa. Disponha-as uma do lado da outra e tente reproduzir. Para um exercício nível básico, pegue 3 ou 4 objetos e coloque-os na mesa. Acomode-se na cadeira e comece. Muito bem, então vamos lá. Vai ser meio complicado explicar isso aqui porque eu tenho uma câmera só, tá? E eu não consigo fazer um ângulo tão legal para filmar o desenhando e o objeto lá. O ideal seria ter 2 câmeras, uma para filmar a minha mão só no papel e outra só o objeto parado para vocês visualizarem. Mas, enfim, espero que dê para vocês entenderem pelo menos alguns conceitos básicos. Os objetos que eu escolhi para fazer a observação de início são coisas bem básicas mesmo. Vocês estão vendo aqui, ó, tem uma latinha, tem aqui um quadradão de isopor, essa lata aqui, que seria um cilindro maior, e um funil, né? Funil, um basiquinho. 4 objetos assim, você pode colocar um em cima do outro se você quiser. Eu decidi deixar eles assim, né? Distribuídos, e assim está bom. Muito bem, escolhi os objetos parados, beleza, deixa eles ali. Coisa importante para você agora, sentou na mesa, posicionou os objetos, não levanta mais. Por quê? Porque você vai desenhar exatamente conforme você está observando. Então se você sair de lugar e andar para lá, pronto, já matou a tua observação. Então durante o tempo que você estiver desenhando, fica no lugar e vai do começo ao fim, tá? Até por isso também que eu não recomendei que vocês pensassem em coisas muito complicadas de fazer. Porque uma hora você precisa levantar para alongar as pernas, né? Senão, também, né? Enfim, para você fazer um bom desenho de observação, siga 3 passos que eu vou recomendar. Primeiro, construção do esboço, tá? É uma coisa bem geralzona, só para você marcar como um todo as figuras que você quer desenhar. Segundo, marcação dos volumes e sombras. Não é a sombra super detalhada, mas é só para você marcar mais ou menos onde que tá a luz e onde que tá a sombra. E por fim, acabamento, tá? Se você estiver fazendo o desenho de observação com tempo cronometrado, o acabamento é a última coisa que você vai ter como fazer. Tá? Então sempre prioriza a construção e a marcação da luz e sombra e volumes. Pronto, o resto é pentear macaco, tá? Ficar em cima lá esfregando, né? Pra deixar bonitinho, né? Mas o importante do desenho de observação não é deixar bonitinho, é você saber construir, tá bom? Deixar bonitinho é acabamento, é arte final. Eu peguei aqui, ó, um lápis 6B, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. 6B, né? 6B. Tá? Você pode usar aqueles grafites, tipo carvãozinho, se você quiser também, tá? Eu gosto dessa ideia de, no desenho de observação, usar esses lápis bem que riscam bastante, justamente porque é para ser solto. Então você está trabalhando com um desenho que ele é solto, que ele é grafitado, numa proposta que sugere isso. Então você vai usar a propriedade do material bem de acordo com o que você quer fazer, tá? Antes de começar, vamos tentar colocar aqui para vocês verem. O que eu sugiro para vocês? Sempre comece demarcando o objeto maior, tá? Maior. No caso aqui, olhando, quem que é o objeto maior dessa cena aqui, desses 4 objetos? Eu podia fazer um questionário aqui do lado, né? Estilo Show do Milhão, né? Vocês lembram do Rá-Tim-Bum, que ficava um cara vestido de esfinge, né? Ele, oba, e aí, pessoal, quem que é o... Enfim, né? Bom, o objeto maior é claro que é esse cara aqui. Maior de altura. Esse aqui ele é mais gordinho, mas esse aqui
ele é maior, tá? Por que que você começa pelo objeto maior? Porque se todos os outros vão ser menores do que ele, então se você começar pelo maior e ele couber inteiro na folha, os outros com certeza vão caber também, tá? Será que eu consigo esboçar aqui mais ou menos, né? Tudo torto, tá bom? Vamos pensar. Você tem um objeto grande aqui. Ó, marquei bem a grosso modo. Tá bom? Tem um objeto grande aqui. Isso aqui seria o equivalente àquele tubo ali. Ó, só marquei. Uma vez que você marcou este tubo, né? Você, digamos, comprometeu as proporções e tamanho das outras coisas. Por quê? Porque você não vai simplesmente olhar e fazer de cabeça. Tem toda uma relação de altura e tamanho que você está vendo ali, certo? Então, por exemplo, uma maneira de você medir os tamanhos é fazer isso aqui, ó. Pegue seu polegar com lápis e vamos marcar aqui, né? Estão vendo, ó? Esse tamanho é o tamanho que eu marquei, né? Para a altura daquela lata, né? É aproximadamente isso aqui, ó. Eu fiz no olho, mas saiu meio aproximado, tá? Eu iria cortar mais ou menos aqui assim. Certo? Marcamos. Entenderam por que é importante você não sair do lugar, não se mexer muito? Como você vê o tamanho das outras coisas, né? Ó, é a mesma altura, ó. Olha só, coincidiu. Tá vendo, ó? Ó, aqui e aqui, coincidiu. A diagonal daqui de cima, dessa aresta do seu cubo, é exatamente a mesma altura desse objeto maior. Aqui eu marco, né? É aquele diâmetro. Aí você pergunta pra mim o seguinte, cuidado pra você medir essa lógica, porque se eu afastar mais a mão assim, essa distância variou. Se eu aproximar mais assim, já mudou completamente. Então, na real, quando você mede, você estica o seu braço para frente, né? E olha ao máximo. É uma forma de você manter sempre a mesma distância para ver o tamanho das coisas. Se vocês já viram pintores de tela, quando fazem paisagem ali, vocês vão ver muito ele fazendo isso, ó. É justamente ele tirando a medida das coisas para pensar numa proporção. Então vamos aqui, ó. Olha uma outra coincidência que eu também já reparei, ó. Essa altura aqui, ó, desse cubo, é mais ou menos a altura, né, dessa latinha menor. Mas eles não estão alinhados, ó. Por quê? Porque essa latinha está um pouquinho mais para frente. Certo? Reparem, né, como eu já expliquei para vocês em outras vezes, por enquanto eu estou o quê? Na etapa 1. Eu não estou me importando de deixar isso aqui bonito. Você tem um espacinho aqui, ó. Né? Você pode contar mais ou menos um lápis de distância do fim, né? Você vai pegar essa mesma distância, calcular aqui, ó. Vamos jogar ele um pouquinho mais para baixo, conforme ele está lá, né? Que a latinha vai estar aqui. O diâmetro, vou marcar aqui, né? Vamos pensar aqui, ó. Ó, é meio que metade, né? Da altura da latinha. Então a gente pode pensar nisso aqui também, ó. Mais ou menos metade. Então, ó, eu fiz no olho porque eu já tô acostumado, mas é aproximadamente isso mesmo. Tá bom? Aqui do lado nós temos esse funil. Você vai fazer a mesma coisa. Se você vê, ó, consegue ver que esse funil tá mais ou menos na altura dessa aresta aqui, ó. Dessa aresta aqui, né? Então, a partir daqui, ó, você traça uma linha reta, você sabe que aqui vai estar a altura do funil. Qual que é o tamanho do funil? Marcou aqui, ó. Olha só, aproximadamente a altura de uma aresta do cubo, né? Um pouquinho mais. Então, se o fim do seu cubo está aqui, ó, aqui você pode marcar, né, a base do funil, né, e vai estar o bagulho assim. Né? Um funil é quase que um triângulo, né? Então, esboçado aqui, a grosso modo, a distância das coisas. Vamos ver se está razoável, né? Assim, assim, né? Posso jogar um pouquinho mais para cá, né? Um pouquinho mais para cá, isso com um pouquinho mais para cá. Muito bem, agora que você construiu, vem o segundo passo. Você vai jogar onde que está a luz. Nesse caso, a luz está onde? Conseguem ver? A luz está vindo exatamente de cima, ó. Exatamente de cima. É importante também você marcar onde que está a linha de profundidade. Então, no caso dessa mesa, ó, ele corta essa parte do funil
quase aqui, né, na altura da tampinha. Então, aqui vai ter a linha de profundidade. A sombra tá meio que aqui, né, ó. Então você sabe que aqui vai ser sombra, né? Que a luz ela tá mais para esse lado que para esse, né, ó. Consegue ver que aqui é mais escuro, né? Acho que dá pra ver, né? Aqui desse lado é mais claro do que esse. Aqui é mais claro do que esse, aqui tá mais escuro, tá? Então você já marcou que a luz ela vem mais assim, ó. De cima, não tão assim, mas de cima pra cá. Muito bem. Agora que você já construiu, agora que você vai deixar ele um pouco mais bonitinho, certo? Muito bem. Então, tá aqui o desenho, né, já mais penteado, né? Agora eu joguei um grafitezinho, né? Dei uma bem solto, você vê, né? Então, tá aí, ó. O desenho e a observação, certo? Então todo esse detalhamento de sombra, etc, isso é mais o acabamento, né? Então fiz aí rapidamente, né? Pra vocês verem e tá aí. Eu não deixei gravado todo o processo que eu estava fazendo, porque quando eu estava rabiscando aqui, a câmera gravou um pouquinho do processo e ela parou no meio, e eu só fui perceber que tinha parado quando estava quase no final, tá? Então, mas eu acho que deu para vocês sacarem pelo menos qual que é a de fazer isso daqui, tá bom? Então, tá aí, certo? E até! Para subir a dificuldade, você pode depois pegar uma cesta de frutas, depois alguns bonecos e figuras mais complexas, e depois ir pra rua e desenhar o cenário todo. Manja aqueles esquemas de modelo vivo? Que junta uma galera numa sala e todo mundo desenha uma pessoa parada, geralmente pelada? Então, esse é também um exercício de desenho de observação. É uma experiência bem diferenciada, vale a pena tentar se você tiver oportunidade. Eu tive como participar algumas vezes. Mas participar como? Foi você que ficou pelado lá? Ah, vá alisar um salame. Enfim, quando eu participei, eu usei pastel seco, que me obrigava a pintar com os dedos, e foi bem interessante para soltar o braço. Você vê que dá para fazer muita coisa com isso, mas vale ressaltar uma coisa. Esse não é o tipo de desenho que eu recomendo que você coloque no seu portfólio. Sabe, natureza morta, só desenho de observação, ou algum modelo vivo que você fez. Não é um tipo de coisa que enriquece e no sentido comercial. Não é um tipo de trabalho que te vende. Seria o equivalente a uma pessoa que quer ser redator, mostrar no portfólio exercícios de redação escrita. Entendeu? Não tem muito sentido. O desenho de observação é, antes de tudo, uma prática para o seu conhecimento. E a partir disso é que você vai conseguir fazer coisas mais legais, que de fato você vai poder usar no seu portfólio. Muito bem, então monte seus cenários, saia por aí, tire uma tarde, algumas horas para produzir e manda ver esses desenhos! Então é isso aí, estamos conversados. Por enquanto.